Vamos começar então vendo quais são os tipos mais básicos de memória, que são flip-flops e registradores. Um flip-flop é um circuito com essa cara aqui, tá bom, gente? E, como a gente sempre começa do mais simples, um flip-flop a gente armazena um bit. Bom, é uma memória capaz de guardar um bit. Bom, esse bit armazenado, ele é exposto em uma saída Q, e todo flip-flop, gente, ele tem também uma saída Q', que é o complemento disso daqui. Você poderia obter a partir dessa, acrescentando uma porta NOT, mas acontece que pela lógica de construção aqui do flip-flop, nós não vamos ver, essa porta sai de graça, sabe? Essa porta negada. Então ele fica aí disponível para você aproveitar. As duas principais entradas são essas duas aqui. Uma chamada clock e outra chamada D. D é o de dados. Bom, esse aqui é um tipo de flip-flop, gente. O flip-flop do tipo D é o único que nós veremos aqui nesse curso. Então, a ideia aqui é o seguinte, gente. Esse clock aqui a gente chama de clock porque quase sempre está associado a um sinal de tempo. Certo? Num certo instante ele vai copiar a entrada. Poderia ser chamado de clique, porque a ideia é que o valor que está sendo aplicado aqui na entrada de dados, na entrada D, ele é copiado no instante em que esse sinal aqui passa de 0 para 1. Bom, então é um instante bem preciso. Esses outros pinos aqui são auxiliares. Tá? Esse daqui é para você forçar que seja 1, qualquer que tenha sido a história pregressa. Esse aqui para forçar que seja 0. Esse daqui habilita o flip-flop. Tá? Esse aqui a gente nem vai usar direito, não, porque se a gente não coloca nada nele, ele já funciona normalmente. Aqui está o circuito com flip-flop. Se vocês quisessem um outro flip-flop, o flip-flop é esse aqui. Tá? Então, aqui, se você quiser um outro flip-flop, você coloca aqui quantos flip-flops você quiser. Bom, você pega aqui nessa biblioteca memória. Bom, vamos ficar só com esse aqui para ficar mais simples. Bom, então, aqui, ó, gente, é um flip-flop que ele tem o valor dele armazenado é 0. Bom, ele precisa ter um 1 aqui para ele funcionar. Sem esse 1 aqui no enable, ele fica surdo, tá bom? Então eu vou colocar 1 aqui. Bom, se você ficar mudando a entrada de dados aqui, ó, bom, o valor aqui, não acontece nada com ele. Bom, quando que acontece alguma coisa, gente? Quando o clock passa de 0 para 1. Quer ver? Olha aqui, na hora que eu passar de 0 para 1, ele copiou a entrada D, passou a ser o bit armazenado. Depois disso, você pode mexer aqui à vontade, não acontece nada. Viu? Você pode baixar o clock de 1 para 0. Agora, na hora que você passa de 0 para 1, ele copia a entrada que estava aqui em 0. Então, é um mecanismo, uma memória de um bit, guarda um bit. Qual bit que ele guarda? O valor que está aplicado à entrada D. Quando que ele guarda? No instante em que a entrada clock passa de 0 para 1. Bom, esses outros aqui são os pinos auxiliares. Aqui, esse daqui é para você, a qualquer momento, forçar o valor 1. Bom, esse aqui para você forçar o valor 0. E esse daqui, ó, quando ele está em 0 aqui, não adianta você fazer nada aqui. Tá vendo? Se você passar aqui de 0 para 1, tá vendo? Ele continua surdo. Tá? Esse pino aqui, se você não colocar nada nele, o flip-flop considera que está habilitado. Em geral, nenhum dos circuitos que eu uso, eu utilizo essa entrada aqui. Aqui, gente, tem uma outra forma da gente enxergar esse comportamento. É uma coisa que a gente chama de carta de tempo. Eu peguei aqui só 3 dos pinos lá do flip-flop. Tá bom? O clock, a entrada D e essa saída aqui. Bom, então, aqui a entrada D começa com 0, a saída, o valor armazenado inicialmente é 0. Se o D passa de 0 para 1, não acontece nada, de 1 para 0 não acontece nada, se passa de 0 para 1 não acontece nada. Agora, aqui nesse instante, você tem uma subida do clock. Bom, então, nesse instante aqui, a saída aqui copia a entrada D. Certo? E esse valor aqui é o valor armazenado. Aí o clock cai, a entrada D oscila, vai para baixo, para cima aqui, tá bom? Parando em 0. Agora, quando chega aqui nesse outro evento aqui de subida do clock, aí sim o flip-flop copia a entrada, que nesse momento aqui era igual a 0. Tá? Então ele altera o valor. Isso aqui é um registrador. São 4 flip-flops. Tá? Um registrador de 4 bits. Né? Um registrador de 32 bits tem 32 flip-flops. O que é um registrador, gente? É um tantão de flip-flops com uma missão em comum. Certo? Esse aqui é um registrador que a gente chama de registrador de dados. A única coisa, ele funciona igualzinho no flip-flop, só que ele tem vários bits.
Reparem aqui, gente. Você tem aqui um clock que é único para os 4 flip-flops. Ou seja, na subida desse clock aqui, os 4 flip-flops vão copiar as entradas, que são esses bits que estão aqui. E eles vão copiar para as saídas. Bom, então aqui, gente. Aqui são as entradas, tá bom? Mexi aqui, não adianta nada. Na hora que o clock passa de 0 para 1, todos os flip-flops vão copiar a entrada D. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui agora, nesse exato instante, tá bom? As saídas ficaram iguais às entradas. Depois você pode alterar aqui, aqui não acontece nada. Bom, até o instante que o clock passa, mais uma vez, de 0 para 1. Em que isso aqui é copiado aqui em cima. Bom, nada de diferente de um flip-flop, tá? Só que são vários bits. O flip-flop, o Logic, ele tem já diversos registradores. Tá? Você tem lá um componente que é um registrador. Então ele fica na biblioteca memória, aqui está memory porque a minha versão era em inglês, tá? E ele permite escolher quantos bits que serão armazenados no registrador. Bom, e a gente chama isso de largura de dados. E ele tem uma possibilidade também de você digitar diretamente o conteúdo armazenado. E tem também um pino de clear. Para a gente saber o que está armazenado nele, lá a gente utiliza a notação hexadecimal. O sistema hexadecimal tem base 16, bom, e ele utiliza como algarismos os decimais de 0 a 9. Bom, depois para 10, 11, 12, 13, 14, 15, a gente utiliza as letras A, B, C, D, E e F. Bom, nessa ordem. E para que serve o sistema hexadecimal? Então aqui é simplesmente isso daqui, tá? 7A5C é o que? 7 vezes 16 ao cubo, mais A é o que? 10, tá? Mais 10 vezes 16 ao quadrado, mais 5 vezes 16 a 1, mais C é 12, tá? 12 vezes 16 a 0, que é esse número aqui. Bom, ele, como sistema de numeração, ele não tem muita utilidade, não, tá bom? Mas ele é muito bom para comunicação entre humanos de muitos bits. Bom, quando você olha esse tanto de uns e zeros aqui, sabe, isso até embaralha, né? Você não sabe o que é isso. Se for falar isso pelo telefone, a chance de ter algum erro é enorme. A conversão de binário para hexadecimal é muito simples, gente, que você faz de 4 em 4 bits. Isso aqui, por exemplo, é 8 mais 4, 12, mais 1, 13, que é D. Bom, você pega esses 4. Depois, o próximo, você pega os outros 4, então 3, pega os outros 4, dá A. Tá bom? Então, em qualquer dos dois sentidos, se tem um negócio em hexadecimal, se traduz para binário com facilidade, tendo em binário, se traduz para hexadecimal com facilidade. Aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui está um registrador, Logic, tá bom? Você fica aqui nessa biblioteca de memória, né? Aqui, nesses atributos, aqui nesse quadrinho de atributos, você tem aqui os bits de dados, que a largura de dados são 8 nesse caso. Aqui, como são 8 bits, gente, 8 bits são 2 algarismos hexadecimais, tá bom? Cada um deles 4 bits. Então, você precisa de 2 algarismos hexadecimais. Vocês reparem, gente, que aqui, ó, ele tem um pino só de entrada, entretanto, é um registrador de 8 bits. Como é que é isso? Isso é uma coisa legal do Logic, que é um jeito de você desenhar diagramas com fios largos, certo? Que simplifica bastante a coisa. Esses dois circuitos aqui, por exemplo, eles são equivalentes, tá vendo? Aqui você tem um registrador de 4 bits, com um único clock, tá bom? Aqui você tem outro registrador, tá bom? Cada bit desse daqui, ó, tá bom? É ligado à entrada desse daqui, desse registrador da direita. Tá bom? Bit por bit aqui. Esse circuito aqui é equivalente, tá bom? Ou seja, ao invés de 4 flip-flops de 1 bit cada um, a gente faz um registrador de 4 bits. Tá bom? Aqui, ao invés de 4 entradas, você faz uma entrada com 4 bits. Bom, esses fios aqui têm largura 4, nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando você clica em cima desse fio, ele mostra o conteúdo do fio num certo instante. Então, ou seja, esse daqui de baixo, gente, ele é muito mais legível do que esse daqui. Porque esse aqui, gente, tá bom, você tem que sair conferindo para ver se esse fio está ligado aqui mesmo, fio por fio. Ou seja, é uma figura muito mais complicada, e essa daqui diz muito mais o que a gente quer.
Bom, para a gente lidar com muitos fios, gente, de vez em quando a gente precisa separar os fios. Você tem um cabo, né? Visualmente ele é igualzinho no Logicin, tá bom? Ele é igualzinho um cabo com um bit só, de largura de um bit. Então, de vez em quando você quer separar os fios que estão lá dentro. A gente usa esse splitter, ou ramificador, não sei qual é a tradução em português, né? Que é assim, gente. Primeira coisa, assim, a tradução não está errada, tá bom? Largura em bits a saída, isso aqui, assim, número de ramos de saída, tá bom? Então, por isso que aqui tem 3 ramos. Aqui, largura de bits a entrada são 8, tá bom? Por isso que aqui tem uma entrada de 8 bits, então esse fiozinho aqui, ele é gordinho. Bom, você tem 8 fios aqui dentro. O resto aqui, gente, é uma coisa que quando você vai clicando por aqui, você pode escolher em qual ramo que você vai colocar cada bit. Você pode fazer a coisa tão intrincada quanto você queira. Essa aqui eu fiz simples, tá bom? Eu peguei os 3 primeiros bits e mandei para o ramo de cima. Esses outros 2 bits aqui para esse ramo do meio. E, finalmente, esses 3 últimos aqui para o ramo de baixo. Bom, é só um jeito de conectar fios, que de vez em quando você precisa separar, de vez em quando você precisa juntar. Bom, a gente usa também esse conector de lá para cá, tá vendo? Você tem um monte de fio que está separado, você quer montar um só.